e convido-os para iniciarmos nossa atividade de hoje com a nossa prece inicial. Jesus, amigo de todas as horas, amigo de sempre, mais uma vez aqui estamos, em teu nome que nos reunimos, Jesus, para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, aprender um pouco mais dessa bendita doutrina que nos trouxeste, Consolador prometido, nosso Espiritismo. E rogamos que nos abençoe a todos, que nos inspire, especialmente a nossa palestrante convidada de hoje, nossa irmã Elane. Rogamos também que continues espalhando, estendendo o teu manto branco de luz, de amor, de paz sobre toda essa humanidade tão sofrida. Esperamos que esse nosso singelo evento, encontro, se torne um foco de luz, um ponto de emissão de boas energias, de fluidos benéficos em todas as direções, indo beneficiar todas as famílias, os lares, todos os que participam e também de todos aqueles que fazem parte de nossas vidas. Rogamos então, Jesus, que abençoe o nosso evento de hoje, rogamos que inspire, envolva a nossa irmã Elane e gentilmente, carinhosamente, está dedicando uma parte do seu tempo para conversar conosco sobre um tema tão importante e a quem damos as boas-vindas. E rogamos que permaneças conosco agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Elane, nossa convidada de hoje, nossa palestrante convidada de hoje, faz parte dos trabalhadores do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, não é isso, Elane? Isso. E com a palavra, Elane. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, né? O tema de hoje é um tema que está lá no espírito, na parte. E atrevo-me a dizer que é o tema que interessa a todos, porque faz parte do planejamento divino para nós. Né? Deus planejou a evolução, Deus planejou o progresso, a pureza, a perfeição moral. Essa perfeição é relativa espírito, ao espírito. E é interessante a gente sempre lembrar que nós somos espírito. Né? Isso é bem interessante, porque às vezes a vida material, a expressão da vida material, às vezes faz a gente, até nós mesmos espíritas, se distanciar um pouquinho desse propósito, verdadeiro propósito, que é o propósito espiritual, que é o propósito moral. Kardec ele utilizou a moral como sinônimos de valor, né, e do espírito. Ele utilizou, é bom a gente sempre perceber essa diferença, essa moral que Kardec refere-se aqui, ela não está, ele não se refere à moral da matéria, né? Assim, o senso moral, embora tem tudo a ver, mas essa moral aqui está relacionada aquelas instruções, aquele código de conduta que o Cristo registrou aqui na Terra para nós. E, segundo os Espíritos, todos nós vamos conseguir cumprir com esse planejamento divino. Todos nós vamos conseguir, como diz Paulo, cumprir a nossa competência, né? Nossa carreira, vencer o bom combate. Paulo referia-se a essa perfeição, né? Paulo ele estava se referindo à, à condição de não ser mais ele que estava agindo, como ele mesmo registrou, mas Cristo que estava agindo por ele.
É bem interessante a gente entender essa perfeição dentro dessa perspectiva, porque a gente percebe que é o nosso destino, é o nosso propósito, e a gente está, vamos dizer assim, destinado, né, fadado a esse propósito de perfeição. Claro que essa perfeição é uma perfeição relativa em relação a Deus, porque senão, se nós chegássemos à perfeição igual de Deus, seriam dois deuses, né? Isso é bem compreensível. Não podemos ter a perfeição de Deus, porque Deus é a perfeição pura, né? É o nosso Criador. E a criatura, por mais perfeita que ela seja, ela nunca será igual ao Criador. Mas essa perfeição que Deus destinou para nós é perfeita. É bom a gente entender isso. Essa perfeição que ele planejou é muito bem elaborada e que nós ainda conhecemos só uma partezinha. Nós não conhecemos tudo dessa perfeição. Isso é importante também a gente ter em mente, porque tem aspecto dessa perfeição que não pertence à Terra. Então, não tem como a gente saber tudo dessa perfeição moral que está destinada a nós. E ele inicia lá o capítulo, Kardec inicia o capítulo, fazendo a distinção entre vícios e virtude. E, como sempre, Kardec ele vai sempre na questão principal, né? Ele não precisava mais se discutir sobre virtudes, porque já se sabia o que eram virtudes, né? Quais eram as virtudes que os seres humanos deveriam desenvolver, quais eram as virtudes que estavam sendo, vamos dizer assim, defendidas naquele período que Kardec decodificou o que os espíritos trouxeram e decodificou, não, perdão, codificou o que os espíritos trouxeram, e que essas virtudes são para nós até hoje, né? Virtudes como a bondade, o perdão, né? A caridade, são virtudes que são válidas até hoje. Mas Kardec fez uma pergunta que foi bastante interessante aos espíritos. Ele perguntou qual era a principal virtude. Principal virtude. Qual era o aspecto principal da virtude? Todas as virtudes, elas são boas, mas qual é o aspecto principal da virtude para se tornar mais meritória, né? Mais a melhor virtude, vamos dizer assim. E os espíritos disseram que toda virtude que tenha o sacrifício pessoal, o bem do próximo e o desinteresse de recompensa. Só essa pergunta aqui já é uma palestra, porque o sacrifício do interesse pessoal, os espíritos estavam referindo-se à questão da bondade pura, da bondade pelo amor. E o amor, ele não espera nada em troca, ele não deve ser feito esperando uma recompensa. Jesus deixou isso bem claro lá no Evangelho, quando ele diz: se a gente deseja uma recompensa pelo bem que a gente faz, a gente já tem. Essa recompensa ela é material, porque quem necessita de recompensa é a matéria. O espírito não necessita de recompensa. É interessante, muito interessante a gente perceber isso, porque quando a gente está necessitado de aplausos, de recompensa, de reconhecimento, não é o espírito. Quem está precisando disso são os aspectos materiais, os aspectos humanos. A humanidade, a condição humana é que ainda exige a recompensa.
O espírito, ele caminha em direção ao amor, em direção à evolução, e essa recompensa não satisfaz ao espírito. Aí a gente pode perguntar assim, mas não é a vontade do indivíduo, e a vontade não pode ser interpretada como o próprio espírito? Sim, mas é um espírito que ainda está muito próximo da matéria. É um espírito que ainda não se distanciou dos valores materiais. Esse espírito está sob uma expressão muito forte da matéria. Então, o nosso propósito é trabalharmos para nos distanciar o máximo possível das expressões materiais, porque as expressões materiais, elas não satisfazem, elas não correspondem à proposta da evolução espiritual. Lá no Livro dos Espíritos mesmo diz isso: o que é do espírito, o que é da matéria. Quando Jesus fala, para meu Pai é sim, sim, não, não, ele está se referindo a isso. Ele está se referindo que, embora o espírito utilize a matéria para o seu progresso espiritual, o caminho espiritual não é o caminho da matéria. Por que não é? Porque o caminho material é um caminho efêmero, é um caminho passageiro. E o caminho espiritual, não. Nós somos imortais, é um caminho eterno, é um caminho que vai corresponder todos os nossos estágios, todas as nossas condições enquanto espírito no nosso progresso. A matéria ela vai ter um limite, ela vai chegar um tempo na nossa caminhada espiritual que a gente não vai precisar mais da matéria, embora isso ainda esteja um pouco distante, mas vai chegar esse tempo. Tem lá no Livro dos Espíritos essa informação, quando diz que existem dimensões espirituais. E uma dessas dimensões espirituais, onde a matéria não tem nenhuma influência, é lá nos espíritos puros. Né? Nós vamos chegar a essa condição. O bem ao próximo é o propósito, né? Todo o evangelho, toda a palavra, o próprio mestre deixou aqui registrado que o seu trabalho, todo o seu movimento foi em prol do bem, e principalmente do bem do próximo. E isso é bastante claro para nós. Até mesmo aqui, atualmente, na nossa vida atual, nós estamos chegando à conclusão que o outro ser feliz, o outro estar bem, é bom para nós. Nós estamos chegando à conclusão que, se nós ficarmos numa bolha, num muro, e outros sofrendo, isso de alguma forma vai impactar a nossa vida. Estou trazendo aqui para a compreensão social. A gente percebe que, se há sofredores no mundo, mesmo que nós não estejamos sofrendo iguais a eles, estou falando no campo material, e no campo espiritual, no campo moral, todo mundo sofre porque nós somos devedores, todos são devedores, né? O rico, o pobre, o preto, o branco, enfim, todos são devedores, todos têm suas necessidades educativas, suas necessidades de reparação, mas nesse sentido do outro ainda sofrer, do mundo ainda ser um planeta de dor e sofrimento, porque todos não estão felizes, o mundo só poderá ser, a Terra só poderá ser considerada um mundo feliz quando todos estarem felizes. Isso vai acontecer um dia. Isso irá acontecer porque a Terra está evoluindo e nós também estamos evoluindo. Aos pouquinhos, mas estamos. E lá na parábola do Evangelho do pastor, né, que vai lá resgatar a ovelha que se perdeu para se juntar ao rebanho, Jesus deixa bem claro isso, quando ele diz que o pastor voltou para resgatar aquela única ovelha que se desgarrou. Jesus estava ilustrando esse papel do mundo feliz, onde todos serão felizes. Aqui na Terra,
Nós não podemos dizer que nossa felicidade é completa, pelo menos nesse estágio que nós estamos vivendo atualmente, porque tem pessoas que ainda sofrem. Nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas conhecedores dessas instruções que os espíritos trouxeram, nós devemos ter isso sempre em mente e trabalhar sempre em favor da proposta divina, trabalhar sempre na seara do Cristo, ajudando que esse sofrimento diminua cada vez mais na Terra. Esse é o nosso propósito. A gente sempre deve lembrar disso. Todo o nosso serviço aqui, seja de cunho material, seja de cunho emocional, psíquico, qualquer dimensão que nós estivermos atuando, nós devemos sempre ter em mente esse propósito do bem do próximo, né? Em fazer o bem, fazer com que aquilo que nós estamos movimentando, que aquele movimento nosso seja um movimento em prol da melhoria de alguém, ou do mundo, ou de uma instituição, seja qual for lá a nossa possibilidade de auxílio ao trabalho do Cristo para consolidar o reino de Deus aqui na Terra. Só é dessa forma que o reino de Deus será consolidado aqui na Terra, quando todos nós estivermos nesse movimento de amar uns aos outros, como ele mesmo deixou a mensagem. Ame uns aos outros como eu vos amei. Foi bem simples, foi bem direta, não tem nem o que se discutir. E o sacrifício do interesse pessoal está relacionado à questão da recompensa, em a gente não precisar de recompensa para o trabalho do bem, mas também está relacionado à abnegação, que mais adiante ele traz como a melhor forma para desenvolver essa verdadeira virtude, que é abnegar-se, ou seja, renunciar, né? Doar sua vida em prol do trabalho do Cristo. Isso para nós, meus irmãos, ainda está um pouco distante, né? Vamos ser sinceros, vamos parar para pensar. Hoje, atualmente, dedicar nossa vida toda em prol do próximo é muito difícil. Se nós formos parar para pensar, nós ainda não vamos conseguir cumprir com esse mandamento de forma plena. Porque para nós cumprirmos esse mandamento de forma plena, nós devemos estar preparados. Né? Boa noite a todos aí que estão chegando. Para nós, e nós espíritas temos uma bênção em relação a essa instrução, porque nós temos a compreensão da reencarnação, né? Do poder nascer o quantas vezes for necessário, como diz Leon Denis. Essa é a lei, né? Nascer, renascer, morrer, renascer, não é isso? Leon Denis fala isso. Essa é a lei, ou seja, viver quantas vezes for necessário para poder aprender o que é necessário aprender para o desenvolvimento nosso enquanto espírito aqui na Terra. E quando a gente tem essa compreensão da reencarnação, essa possibilidade de doar nossa vida pelo próximo torna-se possível. Torna-se possível porque a gente compreende que agora, nesse exato momento, eu não posso, mas o meu destino, com o progresso, com o desenvolvimento, eu irei conseguir. É a mesma coisa eu chegar para os meus alunos que estão na fase de alfabetização, que estão aprendendo os números de 0 a 10, eu desejar que eles conheçam função. É impossível, né? É impossível, é praticamente impossível. Não tem como, eles primeiro precisam dominar algumas habilidades para poder chegar a um conhecimento mais complexo, que é o conhecimento de função, de álgebra. Não é assim aqui na vida material? É muito parecido com a vida espiritual. Nós precisamos desenvolver habilidades para chegar à condição de doar nossa vida em prol do próximo. E nós temos vários exemplos aí de vários espíritos que mostraram para nós que, enquanto espírito encarnado aqui na Terra, na condição humana,
é possível, sim, cumprir com esse mandamento. Então, o que é que os Espíritos nos pedem nessas instruções? Eles pedem que nós tenhamos paciência, né? Ele fala isso aqui, não tem como eu falar todas as questões, porque são muitas questões, mas ele pede que nós tenhamos paciência, ele pede que nós aproveite cada momento da nossa existência trabalhando, que a gente não pare de trabalhar em prol do bem, do próximo, em prol de nós mesmos, em prol do mundo, inclusive até o nosso próprio trabalho material, que serve como instrumento para o nosso desenvolvimento moral, para essa perfeição moral que é o nosso destino. Então ele pede que a lei do trabalho seja consciente, porque na verdade o que Deus quer de cada um de nós é que nós tenhamos consciência das leis divinas, porque elas já estão em nós, elas já estão registradas em nossa mente. Os Espíritos nos dizem isso. Nós já fomos criados com esses registros, com a manifestação de Deus em nós, porque as leis divinas, elas são interpretadas pelos Espíritos como a manifestação de Deus. Então, Deus manifesta-se em nós, manifestando-se por meio dessas leis que estão registradas em nossa consciência. Só que o que Deus deseja de nós, e que para isso exige todo esse esforço individual de cada um, é que nós tenhamos consciência dessas leis. Então, é isso que nos diferencia de um espírito mais evoluído ou do espírito menos evoluído. Por exemplo, o que é que nos diferencia de Jesus? É o nível de consciência. Né? Jesus está no nível de consciência muito mais elevado que o nosso. E o que é que nos distancia, por exemplo, de um criminoso, né? Que comete vários crimes? É o nível de consciência. Nós já estamos no nível de consciência que não cometemos mais nenhum crime horroroso de matar, tirar a vida, de desrespeitar de forma agressiva, de forma imoral o outro. Né? Pelo menos eu acredito nisso, que nós não estamos nessa condição. Nós temos nossas falhas, nossas limitações, nossos erros, mas nós estamos aqui, o exemplo esse momento agora que nós estamos, né? Voltados para a aprendizagem, como diz nossos irmãos pentecostais, da palavra, né? Ou seja, dos ensinamentos do Divino Mestre que veio aqui com todo o amor, com toda a pureza, para nos ensinar. Então, para concluir, o bem deve ser feito caridosamente, isto é, com desinteresse. Eles dizem que procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada um de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida eterna. Isso é bem, né? Isso é bem claro aqui na nossa vida material. O quanto que nós fazemos e desejamos recompensa na vida material. E nós achamos tão pouco isso que desejamos também na vida espiritual. Muitas vezes a gente faz o bem desejando ter um retorno de Deus, de preferência aqui nesta vida, que nós sejamos protegidos de tudo e de todos, que nós tenhamos uma vida sem sofrimento, que nós tenhamos uma vida sem muitas dificuldades, porque de alguma forma a gente empenha o nosso bem nesse intuito. Então, ele está falando aqui que esse bem aqui, para nós, para quem está fazendo com este objetivo, torna-se frutífero, ou seja, a semente não se desenvolve. A gente é como se fosse uma perda de tempo. E por isso que a gente muitas vezes sofre, porque a gente vem aqui, nasce de novo para fazer coisas, para desenvolver habilidades que a gente já poderia já ter desenvolvido. E isso gera todo um sofrimento, porque lá no nosso consciente, né, o inconsciente, no nosso íntimo, nós sabemos que nós estamos repetindo, né? Nós sabemos que nós estamos, de alguma forma, essa frustração de saber que
que está repetindo, que poderia estar mais adiantado. Quer ver um exemplo sobre isso? Isso não precisa ser em relação a maldades ou coisas ruins, não. Às vezes a gente tem a sensação de por que a gente está nesse planeta, nesse país, nessa condição tão horrível, quando nossa mente deseja a paz, quando nossa mente deseja, né, fazer o bem. E por que a gente está aqui? Porque a gente está no meio, como diz lá no interior, tudo farinha do mesmo saco. Né? Porque a gente está aqui tudo junto com bons, ruins, médios, muito bons, está todo mundo misturado, justamente por causa disso. Porque nós estamos na condição de entender, de fazer, mas nós ainda não fazemos. Entender até que a gente entende, mas fazer é que é o desafio. Porque fazer exige o sacrifício, exige a renúncia, exige abnegar-se, exige trabalho, né? Esse é o grande desafio. E quando a gente dá um passo em direção a esse movimento de ação em prol do bem, desenvolvendo todos os valores do espírito, nós estamos nos distanciando dessa condição de originária do egoísmo, né? Dessa condição originária do orgulho, que são vícios que nós adquirimos por conta dessa caminhada equivocada que fizemos, que está tudo bem, que faz parte da nossa caminhada, porque a gente não sabia, a gente foi errando, mas o que a espiritualidade deseja de nós é que a gente não erre de novo, ou pelo menos não erre o mesmo vício novamente. Se for errar, pelo menos que seja com um vício novo, mas com o mesmo que a gente já sabe que não pode fazer, que não é correto fazer, que não é legal fazer, que não trará nenhum bem nem para mim, nem para o mundo, nem para as pessoas. Esse é o pedido da espiritualidade. Eles pedem tão pouco, Deus pede tão pouco da gente, mas é difícil, não é fácil fazer. A gente sabe disso, porque essa expressão material do egoísmo, do orgulho, ainda está muito forte em nós. Né? Esse registro ainda está muito expressivo. E, de alguma forma, a gente desenvolve, a gente estimula esses registros. E uma coisa, para ela ser estipada, para ela ser tirada completamente, ela precisa não ter estímulo. Então é isso que a espiritualidade nos pede, que a gente não estimule os vícios e estimule as virtudes. E a gente está nessa condição de poder, a cada dia, a cada momento da nossa existência, a gente pensar sobre o que a gente quer ser, o que a gente deseja ser e o que a gente pode ser. O que a gente quer ser é justamente isso aqui que eu estou trazendo, que os espíritos trazem, a perfeição moral. Todo mundo quer ser puro, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer encontrar-se com Cristo, ter essa unicidade com Deus, como o próprio Jesus registrou lá no Evangelho. Eu e meu Pai somos um. Todo mundo quer chegar a essa condição, né? O que se deseja fazer é justamente o conhecimento do caminho para a gente chegar a isso que a gente quer ser. Então, a gente já sabe algumas coisinhas. Aqui mesmo os Espíritos já vêm nos dizer: faça o bem, seja caridoso, de preferência sem recompensa, de preferência sem interesse pessoal, dedique-se a essa tarefa que vocês já estão nesse caminho. Então, a gente tem condições hoje, agora, nesse exato momento, de trabalhar em prol dessa perfeição moral, porque só há um caminho para a gente conseguir desenvolver e alcançar essa perfeição moral, é trabalhando.
essa lei do trabalho, como qualquer outra lei divina, não pode nunca ser esquecida. Em algum momento da nossa existência, as leis divinas elas se tornarão mais presentes, elas se tornarão mais expressivas. E nesse exato momento aqui, agora, na nossa condição, a lei do trabalho é uma lei bem presente, é uma lei que deve ser, né, valorizada, que deve ser estudada e principalmente praticada. Porque, por exemplo, a lei de amor, caridade e justiça, todos nós também podemos fazer. Mas nós sabemos que essa lei de amor, caridade e justiça, na sua pureza, né, será mais adiante, em outras dimensões. Mas a lei do trabalho, a gente pode explorar o máximo, a gente pode fazer o melhor sempre em prol do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do outro, ou do mundo, ou do ambiente que nós estamos, enfim, seja qual for lá a nossa oportunidade. E aí ele vem e faz os espíritos, o Kardec faz várias perguntas aos espíritos, né? Perguntando aquele bem, e aquele bem que as pessoas fazem desinteressadas, mas que não têm consciência. Essa pergunta é bem interessante. Tem pessoas que fazem o bem, mas não têm consciência que estão fazendo o bem. Elas só estão fazendo. E aí eles dizem, né? É, o, eles têm merecimento no bem, porque o bem não se perde. Todo bem se aproveita. Todo bem que se é feito se aproveita. Mas em relação ao desenvolvimento do indivíduo, indivíduo não, perdão, ao desenvolvimento do espírito, fica falho, porque ele precisa ter consciência do bem que ele está fazendo. Esse é o propósito, como eu falei anteriormente, o que é que nos diferencia de Jesus? O nosso nível de consciência. Então, o que nos distancia da matéria, o que nos distancia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, é a consciência. Então, mesmo que o indivíduo faça o bem desinteressado, ele precisa trabalhar a sua consciência em relação àquele bem que ele está fazendo. Tem uma historinha de Chico, eu não sei se vocês conhecem, que não sei se o tema o título da historinha é Mão Enferrujada, mas que fala sobre um espírito que aqui na Terra era um cidadão de bem, muito bom, fazia tudo direitinho, cumpria com suas tarefas, pagava os impostos, respeitava sua esposa, cuidou dos seus filhos, era bom amigo, fazia tudo certinho. Mas quando chegou lá na vida espiritual, viu que não tinha lá grandes méritos, né? Grandes merecimentos. E ele foi compreender que ele não fez o mal nenhum. Ele fazia tudo aqui, todo bem. Mas ele também não fazia o bem, aquilo, um diferencial. Não fazia um bem intencional, um bem com consciência. É isso aqui, essa história de Chico ilustra essa questão aqui que os espíritos trazem. Quando ele, esse senhor, chega lá na vida espiritual e percebe que a vida dele foi, vamos dizer assim, usando a palavra correta, medíocre. Não foi aquela vida medíocre mesmo no sentido da palavra, de mediano, né? No sentido de que não teve nada que fizesse com que ele saísse do nível que ele está. Então, se a gente quer sair do nível que nós estamos agora, que é um nível ainda, uma condição ainda muito voltada para o egoísmo e para o orgulho e para a vaidade, especificamente mais do egoísmo, que é né, o que promove todos os outros vícios, a gente precisa começar a ter atitudes que sejam diferenciadas, né? Atitudes que choquem mesmo, que sejam diferentes do comum. O cristão tem essa responsabilidade. Os cristãos primitivos, eles fizeram isso. E por isso que eles chocaram Roma, por isso que eles chocaram os povos da época, porque eles foram de encontro a todo um padrão, a toda uma lógica, porque eles estavam seguindo exatamente o que Jesus recomendou.
É tanto que eles foram o quê? Jogados para a fera, né? O mundo não soube absorver, não soube compreender o que cada um fazia, vamos dizer assim, a lição que aquele grupo de irmãos, né, chamados de cristãos, estavam fazendo. Nós falhamos, mas como eu falei, existe a reencarnação. A gente renasceu novamente em outros tempos, falhamos novamente. Nascemos de novo, falhamos novamente. Falhar, que eu estou falando, no propósito de iluminar, né, de colocar a cadeia, a candeia, né, que chama, me corrijam aí, por favor, a candeia para iluminar, né? A nossa luz ainda era muito pequenininha, como ainda hoje é. Embora o mundo tenha muito bem, muitas pessoas fazendo bem, o bem ainda no mundo o bem no mundo está bem expressivo, mas não está iluminando tanto. Né? A gente precisa fazer essa luz iluminar mais o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, os espaços de convivência, a casa espírita, todos os espaços que a gente convive, a gente precisa exemplificar o que o Mestre Jesus vem chamar, ou veio nos ensinar. Então, essa lição aí, Kardec vai chegando à conclusão com os espíritos que essa perfeição moral, ela, embora não pertença à Terra ainda, né, ela não pertence à Terra de uma forma mais expressiva, mas nós podemos, a misericórdia de Deus é tão perfeita que nós podemos usufruí-la, já começar a usufruí-la aqui mesmo nesse mundo ainda pesado, mesmo nesse mundo ainda que o egoísmo é expressivo, essa perfeição ela pode ser usufruída, porque a perfeição é o bem, é o amor, é o bem-estar, é a felicidade. A gente pode traduzir a perfeição moral aqui como felicidade. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente vai lá no Evangelho e verifica que Jesus diz que bem-aventurados são quem? Né? São todos aqueles que vivenciam as suas tarefas aqui na Terra de forma amorosa, abnegada, confiante, não é isso? Então, a perfeição moral é a felicidade. E Deus é tão bom conosco. Às vezes eu fico pensando, quando eu estava estudando esse assunto, eu fico pensando, meu Deus, como Deus é bom. Nós temos que dar graça a Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu até me emociono em falar isso. Porque Deus é tão misericordioso que mesmo sem a gente estar na condição de ser feliz, porque as chagas do egoísmo ainda se tornam tão expressivas em nossa vida, Deus permite que nós tenhamos a felicidade aqui na Terra. Basta para isso a gente trabalhar em prol dessa esperança que Ele nos dá. E isso é tão interessante, porque o que é que acontece? Essa felicidade para o espírita não é viver em mar de rosas, não é não ter problema, não é não ficar doente, porque isso são sofrimentos materiais. Essa felicidade que o Cristo nos promete é a felicidade do espírito. É a compreensão que, mesmo estando vivenciando desafios, nós somos amados, nós somos perfeitos. E a felicidade é destinada a nós. É a paz de espírito que a gente tanto fala. E nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que um dos propósitos da gente estar aqui hoje, aqui agora, é isso. É a gente desenvolver essa paz de espírito para que nós possamos ter força, né? Para conseguir vencer outros desafios mais. Porque se agora os desafios estão difíceis, mas vão ficar mais ainda quando a gente estiver mais preparado. Porque os desafios eles são proporcionais à condição de evolução do espírito. Deus não vai dar um desafio super grande para o espírito que ainda está pequeno. É razoável esse entendimento. Eu só abrindo parênteses, Fábio, é até que hora? Fábio não, Paulo, desculpa. Microfone. Microfone. Oi.
A gente prevê assim de 40 a 50 minutos de palestra. Então já estou finalizando. Mas Então, tem mais uns 10 minutinhos aí. 5 tem, minutinhos. tem uns 10 minutinhos, mas como é que se diz? Ele chama atenção aqui, é bom a gente. Se vocês tiverem condições, leia esse capítulo. Né? Ele não é tão longo, mas é importante ler. Ele chama atenção dos ricos Sede e perfeitos, né? da perfeição moral. Da perfeição moral é no livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, capítulo tá. 12. Capítulo 12, né? 12 da perfeição moral, livro 3. Ele fala dos ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais. Aí ele chama atenção que o rico que foi rico a vida toda ainda tem uma desculpinha. Mas o rico que foi pobre e ficou rico, ele tem uma responsabilidade maior porque ele vivenciou a dor de ser pobre. Ele vivenciou a dor de não ter nada. Então, aquele que passou fome, ele tem a responsabilidade moral de, mais ainda que o que nunca passou fome, de matar a fome do próximo, porque ele já vivenciou essa dor. Ó que lição interessante, né? Aí ele pergunta, aquele que acumula sem fazer o bem com desculpa de legar os seus herdeiros, aquele que não gasta nada, não gasta a sua fortuna, a fortuna fica lá no banco parado, não gera aquela fortuna, não gera aquela riqueza, porque nós sabemos que a riqueza ela precisa ser distribuída, não é dar a nossa riqueza, não é nossa não, que eu não sou rica, mas eu estou falando do rico, não é o rico pegar vamos dizer assim, o resultado do seu trabalho, do seu esforço, ou do esforço da sua família e dar para os outros, não é isso. Eles estão falando aqui, os espíritos vêm falar em outras perguntas, em outras questões que não está aqui, que é a riqueza, ela precisa ser distribuída, ela precisa ser, como é que se diz, movimentada em prol desse propósito aqui, que é o bem do próximo. Então, que o rico tenha lucro, mas que também ajude o pai de família, por meio do trabalho, né? Por meio dos seus esforços em relação a ele ter aquela riqueza. Então, um exemplo disso muito claro é o dono de uma indústria, por exemplo. O quanto de família ele ajuda quando ele emprega, não é? Quando ele emprega. Então, ele está fazendo movimentar ali toda uma riqueza, tanto para aquelas riqueza no sentido de dar condições para as pessoas conseguirem ter condições de comprar, de pagar o aluguel, de comprar uma casa, comprar um carro, enfim. Né? Toda essa questão e também impostos. Quando ele paga imposto, né? A contribuição dele para a educação pública, para o hospital público, para a iluminação pública. Então, a gente precisa ter essa visão, e eles dizem que aqueles que não movimentam essa riqueza em prol da sociedade, justificando que é para deixar para os seus herdeiros, ele diz que é um compromisso com consciência má. Às vezes os espíritos são bem diretos. É um compromisso com a consciência má, é o egoísmo ainda aí prevalecendo, né? Aí ele fala assim, e aquela virtude, e é correto, isso é importante, essa questão 903, é correto estudar os defeitos alheios? E a gente faz isso o tempo todo, né? Estudar os defeitos alheios, e aí os espíritos respondem, olha, se você estudar os defeitos alheios para si, né? Para como reflexão íntima, de falar, poxa, aquela atitude não é uma atitude legal, não é uma atitude que eu quero para mim, não é uma atitude cristã, tudo bem. Mas se a gente colocar qualquer constrangimento, né? Se a gente apontar, a gente já perdeu todo o mérito, porque a gente já tem a recompensa ali, o gozo, ele chama atenção, o gozo de constranger, já está satisfazendo o egoísmo, né? Constrangendo o outro. Isso me faz lembrar uma parábola que, para mim, é uma das parábolas mais bonitas do Evangelho. É a parábola do fariseu, né? Dos dois fariseus, onde chega um fariseu e fala, Senhor,
né? Olhar por mim, por minha família, eu sou bom, eu cumpro as leis, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus empregados, eu sou tão bom. E tem lá um outro fariseu pequenino que fica, Senhor, eu sou tão falho, né? Eu erro tanto e eu não sei nem o que pedir, nem nada, porque eu erro. E o fariseu, o bom fariseu, fala assim, ele fala tudo isso, aí no final ele fala assim, Senhor, que eu não seja igual àquele. Jesus chama atenção. Essa é uma das parábolas mais bonitas para mim, porque Jesus diz na parábola que ele estava sendo correto com Deus em tudo que ele estava falando. Que ele era bom, que ele era pai de família, que ele cuidava bem dos seus empregados, etc. e tal. Mas a partir do momento que ele disse que eu não seja igual àquele, ele perdeu todo o mérito. Porque ele já teve a recompensa dele ali na terra. Porque quem ama de verdade não faz comparação. E para finalizar, não tem como, meus irmãos, a gente falar o capítulo todo aqui. Para finalizar, a gente sobre essa parábola que mostra como a gente deve sempre ver o nosso próximo com amor, sem comparações, né, sem exigências. Quando São Paulo escreve aquela carta, né, famosa dele, quando ele diz que o amor é bondoso, né? O amor não grita, não faz comparação. São Paulo deixa claro ali como é o amor. E Jesus, que veio exemplificar exatamente essa virtude caridosa, a verdadeira caridade. Porque mais adiante ele vem dizer para os espíritos, vem dizer para Kardec, explica a Kardec qual é os atributos da caridade. Para se tornar uma caridade perfeita, o que é que deve ter? Indulgência, né? Indulgência para com as faltas alheias, perdoar as ofensas e DIP, que a gente até fala, DIP, perdão, indulgência e o D é o quê? Eu esqueço, eu não sei se é ser amável, eu sempre esqueço se é ser amável, ser bom, ou benevolência para com todos. Eu acho que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Esses são os elementos que compõem a verdadeira caridade, que traduzem, que ilustram exatamente a perfeição moral. Perfeição moral nós vamos nos tornar perfeitos quando nós praticarmos essa verdadeira caridade. E essa verdadeira caridade, ela pertence a outra dimensão, a outra condição de evolução, mas assim Deus quer, assim Deus deseja que ela seja iniciada aqui na Terra, né? E aqui mesmo na Terra nós vamos chegar a uma condição de pureza em que vamos poder ajudar o outro dentro dessa proposta que Deus nos convida, desinteressada, né, bondosa, sem desejo de recompensa. Então, que nós possamos sempre ter em vista que a cada segundo da nossa existência é uma possibilidade de desenvolver essa perfeição moral. E essa perfeição moral, ela encontra-se em nossa consciência, em nossos corações, e quando nós desenvolvemos, nós trabalhamos nesse movimento do bem, nós podemos senti-la, nem que seja um pouquinho, mas nós podemos senti-la aqui na Terra. Eu acredito muito nisso, eu creio nisso, e eu creio que nós seremos felizes aqui na Terra. Para isso, nós vamos ter a reencarnação, para poder usufruir dessa felicidade. Então, por isso que devemos trabalhar em prol desse movimento. Senão a gente vai sair da Terra, vai para outro mundo, vai ficar com esse sentimento de frustração, sabendo que é possível um mundo mais feliz, mas a nossa condição ainda está voltada para aquele mundo de dor e sofrimento. Esse aí é o mundo de regeneração, a transição planetária que Manuel Filomeno nos recomenda
que ele deixa bem claro aqui na questão 917, que ele fala assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, Manuel Filomeno está deixando claro aí. Ele não falou com essas palavras, mas se você quiser ficar na Terra, né, que já é um mundinho bom, já é um mundinho mais ou menos, não é? Porque tem mundos piores que a Terra. Tem mundos melhores, mas tem mundos piores também. Se você quer ficar na Terra, cuide-se, né? Trabalhe em prol desse movimento. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa, a cada instante, lembrar que nós somos seres perfeitos, criados pela perfeição. Muito bem, Elaine, obrigado, viu, pela sua explanação, sempre muito de uma clareza imensa. Chamou muito minha atenção uma coisa que você falou ao longo de sua explanação, de que o melhor caminho, ficou assim claro para mim, que o melhor caminho para a busca da perfeição moral seria a prática do bem, né? A prática do bem de forma consciente, né? Quanto mais consciente, maior esse avanço nosso na direção dessa perfeição que nós desejamos alcançar. E essa que é a nossa luta, né? Diária, diuturna, né? Para que possamos fazer parte desse tão esperado mundo regenerado, o mundo em regeneração, que muito em breve será a nossa Terra. Nós já estamos caminhando para isso, né? Conforme informação dos nossos irmãos maiores. Bem, é isso, minha gente. Eu gostaria de abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer um comentário também, trazer uma experiência, uma vivência, levantar a mão. Já temos Eduardo aí. E eu vou passar a palavra para o nosso irmão Eduardo, fazer a sua colocação. E quem quiser também perguntar alguma coisa, Maurício, depois, só apertar na mãozinha. Ok? Eduardo. Bom, gente, primeiro só dizer que é muito bom aí voltar para essa casa. Fui muito bem recebida em março. Então é bom estar aqui com vocês novamente. E mais ainda ouvindo aí Elaine, né? Elaine tem sido uma inspiração para mim aí na doutrina espírita, né? Como eu falei lá em março, eu tenho 4 anos de doutrina apenas, né? Então, é muito pouco tempo. Mas cada vez que eu vou escutando a vivência dela, a experiência dela e a maneira que ela aborda a doutrina de uma forma tão prática, tão direta, né? Tão efusiva, como a gente brinca, serve de inspiração para a gente. Eu queria só fazer um comentário aí, quando ela colocou, sobre a questão da riqueza, né? O Livro dos Espíritos, ele fala, né, de forma muito cristalina que a prova da riqueza é mais difícil ainda até do que a da pobreza, porque a quantidade de possibilidades de desvio do caminho, né, do caminho do Cristo, do caminho do Evangelho, em função das próprias tentações que a riqueza traz, né, consigo, ela é muito dura, né? Então, Elaine, essa prova, né, que você colocou aí, que as pessoas passam, né, de vivenciar a riqueza de uma forma não desmerecendo a riqueza, nem condenando a riqueza, mas sim fazendo com que a riqueza, primeiro, seja construída sem que outros prejudiquem, né? Ou seja, pelo seu mérito, pela sua competência, mas acima de tudo, que ela possa ser distribuída de uma forma que ajude ao próximo, né? Ajude a quem precisa. Então é uma prova realmente muito dura. Queria só parabenizar mais uma vez, amigo, pela sua explanação. Muito bom, gostei bastante. Microfone, Paulo. Meu Deus do céu.
Eu queria perguntar se nossa irmã Elizabeth quer perguntar alguma coisa. Falar. Eu vou desligar seu telefone um pouquinho, viu? Porque tá dando microfonia, tá? Quando terminar, a senhora liga de novo para Tá. fazer a prece. Pronto. Maurício. Boa noite, pessoal. Boa Eu noite. só consegui chegar agora, né? Mas cheguei. Consegui ouvir um pouquinho da palestra de Elane. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Essa questão de ser de perfeitos, tem algumas questões. Uma questão que eu acho muito importante é o nível de evolutivo que eu consigo, naquele momento, conceber a vida, né? E aí, trabalhar, agir naquilo que é possível, dentro do meu nível evolutivo. É interessante que Gandhi Eduardo está falando sobre riqueza, o nível evolutivo de Gandhi. Eu não estou falando que é o meu, nem de qualquer um, de Gandhi. Ele dizia que não era adequado um país onde existe miséria eu ter mais do que o necessário para viver. Uma casa e alimentação. Era o nível de Gandhi. Ele achava errado. Ele acha, né, a concepção dele de Gandhi, agora é Gandhi, né? Ele dizia que ele acha errado, ele acha para ele comportamento como ele como pessoa, não como os outros, mas como ele como pessoa, conceber um país onde tem tanta miséria, ele tem mais do que necessário. Uma casa para viver e alimento na mesa para se alimentar. Aí é natural, né? Nós temos uma casa de praia. Eu não, mas a pessoa tem uma casa de praia, tem um sítio, nada demais. Não está errado isso. Dentro do meu nível evolutivo. Dentro do meu nível evolutivo. Mas chega a um nível evolutivo maior que a pessoa se sente tão integrado a tudo que aí a pessoa se acha injusto por ter duas casas onde as pessoas não têm casa nenhuma para morar. Isso é um nível evolutivo. Tem um livro de Pietro Baldi que eu acho muito, chama-se A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Esse livro eu acho esse ponto fantástico. Ele fala sobre a minha voz, né? Que segundo seria um nível mediunizado, né? Pietro Baldi ele descreve, né? Ele escreveu o livro com febre, assim, foram 24 horas ele escrevendo um livro inteiro em febre. Acho que foi mediunizado esse livro. E essa minha voz diz que ela não concebe, dizendo, né? Não concebe uma atitude perante a vida que você não faça o melhor possível sempre, sempre em relação à humanidade, né? Se eu estou aqui, como ser humano, vou fazer o meu melhor do que eu puder fazer sempre para poder ajudar a humanidade. Não está preocupado consigo mesmo, não está preocupado em evoluir, não está preocupado em continuar no mundo né? No mundo da regeneração, não. A preocupação é esquecer de si mesmo, da sua interesse pessoal, né? Para fazer o melhor possível em prol da humanidade. Aí já é um pouquinho acima, talvez até, do que a concepção de Gandhi, né? Você imagina, a gente está sempre fazendo o melhor possível o tempo todo para fazer o melhor pela humanidade. Irmã Dulce tinha umas colocações interessantes. Ela dizia que o trabalho que ela fazia para encontrar com Deus. Ela, quando estava dando com os pobres, né, com as pessoas pobres, tudo, a concepção dela, ela sentia-se feliz porque era a maneira que ela tinha de encontrar Deus. Né? São pessoas com nível evolutivo bem maior, não se compara com a gente. Né? Então, o que eu queria destacar é que é importante a gente conceber o meu nível evolutivo, aquilo que eu sou de fato, é importante eu me conhecer e fazer o melhor naquilo que eu possa fazer. Hoje eu tive uma experiência que depois eu fiquei me cobrando sobre isso, porque eu, na minha profissão, procuro atender sempre o melhor possível. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer, né? Mas quando eu já vi que quando alguma coisa acontece que foge ao meu controle, que foge ao meu interesse pessoal, que me causa desconforto, eu fico irritado. Foi um paciente que chegou para mim hoje, fora do horário, ele não estava marcado, né? E chegou lá, meu paciente, né? Chegou lá para eu atender, do nada, de paraquedas. Não precisava, isso ele já fez três vezes isso já fez, olha,
Quando quiser, basta pedir como extra, deixa programado isso para eu lhe atender. Era quase 4 horas da tarde, eu fiquei chateado. Eu não demonstrei isso para ele naquele momento, então eu fiquei chateado. É o nível evolutivo. Aí eu vou me trabalhar para que na próxima, se ele aparecer pela 4ª vez aí de paraquedas, né? Eu não fique chateado porque ele chegou, até porque ele tem uma baixa qualidade visual, aí depois eu fiquei com a minha consciência pesada, né? Porque ele tem baixa qualidade visual, tem toda dificuldade, não sei se ele tem facilidade de ir lá para poder marcar uma consulta, no caso, né? Ele deve ter dificuldade disso aí. Aí vem toda a questão do remorso e tal. É por isso que é importante a gente caminhar. A gente caminhar com paciência com a gente mesmo e fazer o máximo possível. Porque se eu não tivesse descoberto isso hoje, para mim, eu não estaria com o projeto de amanhã. Se ele aparecer pela 5ª vez, de paraquedas, eu não ficar retado, porque ele apareceu pela 5ª vez de paraquedas, está tentando. É uma caminhada, é um processo, é uma caminhada. Ô, Maurício, eu falei da prova da riqueza só parafraseando a Elânia, viu? Mas não sou rico, não, viu? A Rico das riqueza é muito das difícil graças de mesmo. Deus, né? Como se diz. A riqueza é muito difícil. Mas o mais interessante disso tudo, na minha opinião, é a consciência mesmo. Como o Paulo trouxe, aí que falou que ele ficou, que ele percebeu, né, ao longo da. Esse é o propósito da. O reino de quem fala isso, sabe quem é? É aquele Leon Denis. Ele diz, ele não diz com essas palavras, que eu não consigo gravar. Meu sonho era conseguir gravar, mas eu não consigo. Ele diz que o reino de Deus, o reino de Jesus, é o reino de consciência, né? Ou seja, nós saímos do instinto, saímos das emoções e chegamos até a consciência, ao sentimento. A gente precisa ter o importante, por isso que os espíritos dizem que toda atitude não deve ser condenada, porque a intenção é que é mais importante. Os espíritos deixam isso lá no livro dos espíritos. Né? O que Deus avalia é a intenção. E aí, Joana de Ângelo vem dizer que para a gente conhecer uma intenção, a gente conhecer verdadeiramente a intenção do próximo, a gente tem que conhecer pelo menos 10 reencarnações daquele próximo e pelo menos 10 reencarnações nossas. Ou seja, avaliar, julgar, não é tarefa humana. Não é. Né? E a gente insiste ainda em ficar. Eu mesmo faço isso, todo mundo faz, em ficar avaliando, julgando. Esse exemplo que você deu aí, Maurício, é um tipo de julgamento, né? Porque quando a gente fala, porque ele chegou atrasado, não gostei, tudo e tal, é um tipo de julgamento. Porque e isso é interessante a gente ter essa consciência, porque a gente pode fazer, se você não pudesse atender, você falava, olha, se você não pudesse mesmo, não tivesse condições de atender, você falaria, não posso atender, está tudo bem. Né? O paciente tem que entender, se fosse uma emergência, ele iria para um pronto atendimento de emergência, mas não, pode atender. Mas como é que se diz? Pode resolver e dizer, não vou atender. O importante, porque você falou uma coisa interessante, você falou que aí gera depois o quê? O remorso, a culpa por você ter se aborrecido. Entende? Então, quando o espírito ele não tem culpa nem remorso, justamente porque ele tem consciência. Ele falaria, a gente acha que Divaldo atende todo mundo que chega lá na mansão do caminho procurando ele? Não tem condições. Divaldo tem muitas tarefas, muitas atribuições que não tem como ele atender todo mundo. Já pensou se Divaldo ficasse, ai meu Deus, a pobrezinha da Elane veio aqui doida para me ver e eu não atendi ela? Não vai ficar, entendeu? Porque ele tem consciência da sua tarefa, do seu trabalho. Né? Verdade. Se bem que eu acho que ele até tenta, né? Não, ele tenta. Ele tenta. Uma época que eu ia lá para... Quando era lá na Barão de Cotegipe ainda, ele ficava até altas horas. Mas agora, tadinho, não dá mais, não. Agora, coitado, né? Já cansadinho.
Né, Maurício? Você que está sempre por lá. Não, com certeza não seria possível. Mas é como você falou também, né? A pessoa que faz o bem já com esse nível de consciência vai saber que determinadas coisas não se conseguiu fazer, naquele momento não era possível, né? Mas acho assim que também, ainda pegando o que o Maurício estava falando, até agradeço aí pela... Ele sempre tem essa coragem de chegar aqui e dizer, poxa, eu errei hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É coragem mesmo. É um exemplo de humildade para a gente, viu? Porque nem todo mundo tem essa coragem, não. Eu mesmo não sou assim ainda, não. Mas, assim, voltando também a outra coisa que foi falada, eu não deixar passar, que nos últimos contatos com os nossos orientadores espirituais, eles têm batido muito forte na questão do julgamento. E a gente tem algumas pessoas que estão aqui presentes, participam da mediúnica, que sabem. E com toda a razão do mundo, né? Porque é um vício terrível que nós temos, que eu tenho, por exemplo. Eu vou falar por mim, né? A gente está tão acostumado, assim, na vida inteira a ver alguma coisa, porque a gente tem algum nível de consciência, de política ou de informação, e vê uma determinada atitude de alguém, poxa, olha que coisa absurda, né? Tá vendo que isso aí não pode ser e tal, não sei o quê. E já passa do julgamento para a condenação. E muitas vezes ainda quer executar a pena também, né? Então, é difícil. Eu confesso a vocês que eu tenho me policiado muito esses últimos dias, lutado muito contra isso, porque eu sei que é necessário. Porque senão a gente não vai para adiante, não. Essa tal dessa perfeição moral aí passa também pela questão da gente se libertar desse hábito de julgar. É um vício mesmo, né? É um vício, eu não quis dizer vício, né? Mas Mas é um vício é, mesmo. e é difícil sair dele. Mas eu estou lutando, eu vou chegar lá, com fé em Não Deus. precisa nem ser longe. Meus alunos de 6 anos, pouquinha experiência, vêm me contar um fuxico, eles fazem parte do fuxico, eles são integrantes do delito, e mesmo assim eles vêm contar do outro que está fazendo, mas deles eles não contam. Como se ele estivesse fora, né? Fora. Aí quando eu quero descobrir tudo, eu também ia falar que eu fiz, mas veio falar do outro. O tempo todo isso. Faz parte da gente aí. Isso é o quê? O Espiritismo explica. Que isso é interessante, isso é muito interessante. Isso faz parte de quê? De que instinto? De que instinto? De preservação. Ou na frente do leão, eu tenho que botar o outro na frente do que eu. Enquanto o leão está lá devorando o outro, eu corro, vou me preservar. Só que a gente não precisa mais fazer isso, né? A gente já está em outra condição. Esse é o desafio. É como se a espiritualidade falasse para a gente assim, gente, você não precisa mais, não tem leão mais que tá pegando vocês, não. Né? Agora é outra coisa. Então não precisa mais ficar se preocupando com o jeito do outro, com o que o outro faz. Essa é a beleza do Espiritismo, né? Que vem mostrar para a gente a nossa evolução. João, ligue o microfone. Você está feito hoje, esquece de ligar o microfone? Maurício, você levantou primeiro, irmão. Vai, Maurício. Você levantou primeiro a mão. Pode falar, Sérgio. Já falei já. Pode falar você porque o Maurício já tinha levantado a mão antes. Depois ele fala. Em seguida. Tá bom. Viu, Maurício? Vai lá, Sérgio. Esse sentimento que gera uma situação como essa que Maurício revelou, né? A parte que gerou esse sentimento, ela já não é mais tão importante quanto a revelação do sentimento, né? Que traz esse aprendizado, né? Então, o mais importante é a reação do espírito de Maurício ao que ele mesmo produziu
certo? Envolvido ali pela coisa deletéria, né? Que a gente está sempre envolvido, que influi em tudo. E o cara chega, o paciente dele chega com suas companhias, né? Que estão ali, umas a favor, outras contra, depende da, do tipo de energia que ele está carregando própria dele. Quem é contra tem mais força naquele momento. Então, assim, é essa questão que nós estamos expostos o tempo todo. Mas o principal, eu considero, assim, minha humilde consideração sobre o que ele falou, é o que veio depois. Porque é exatamente isso que revela o nível atual moral da pessoa. Certo? Porque ninguém se corrige se não tiver essa reflexão, que para muita gente já é automática. Errou, pum, já bate aquele sentimento, pô, por que, é que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, por isso, 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 isso. Isso reverbera daí por diante. Então, isso eu chamo de raiz. É a raiz ali crescendo, certo? A raiz da coisa boa, que nós precisamos muito que essas raízes cresçam o mais rápido possível, né? E você estava falando, Elane, sobre essa questão de fazer o bem e não querer retorno, etc e tal, né? E eu me lembro que eu ouvi do Espírito, certo, que me disse o seguinte: quando o sentimento de retorno imediato, a necessidade chegar, certo? Coloque por cima disso tudo que você está fazendo por gratidão pelo que recebeu. É necessário substituir esse sentimento por gratidão. Gratidão a Cristo, porque se não fosse o cara, a gente não tinha nada, moralmente falando. Ele deu um salto quântico para a humanidade com o que ele fez. Veio, o cara se despiu da grandeza dele, se submeteu a todo aquele martírio e, olha aí, até hoje, irretocável. Tentam pincelar, tentam mudar, já fizeram escritos, já fizeram um bocado de coisa com o teor político, botando para lá, botando para cá, mas a pureza do que ele falou, certo? É irretocável e está aí servindo até hoje, tantos mil anos depois, certo? Então, o que eu entendi do Espírito é o seguinte: quando eu faço alguma coisa boa, eu estou fazendo porque me sinto na obrigação de devolver para o universo tudo que eu recebo. Entretanto, para você chegar a essa conclusão, é necessário chegar também à conclusão, certo, do que de bom vem recebendo. Aí tem que passar por cima do desânimo, passar por cima das reclamações, certo? E está sendo sempre colocando, certo, as coisas boas na frente. É isso. Obrigado por me ouvir. Maurício, depois Eduardo. Sério, você falou uma coisa importante mesmo, a gratidão, realmente é importantíssimo mesmo. Né? Ter um componente de gratidão todo dia, né? Agradecer aquilo que a gente tem de bom. Que é assim, às vezes eu mesmo me policio de não passar de um problema para outro. Estou com um problema, resolvo passar para outro. Mentalmente, estou falando. E lembrando de todas as coisas boas que a gente tem, né? Isso realmente é fundamental, fundamental. Muito importante mesmo. E só para pegar essa questão do ser perfeitos, né? Com irritação e tal. Só um caso de Valdo que ele conta na palestra dele, que eu achei bem interessante, bem engraçado. E ele disse que ele tava atendendo, né? Às 3 horas da manhã, 3 da madrugada, já tinha atendido centenas de pessoas. E chegou uma senhora com uma conta de luz para ele pagar. Uma conta de luz. Aí chegou aquela senhorinha, aí, Divaldo, olha, eu tô com uma conta aqui de luz para você pagar. Ele, quando viu a conta de luz, 3 horas da manhã, ele ficou irritado. Ele ficou irritado. Ele pensou, né, mas eu tenho que pagar essa conta Quem de não luz. ficaria? Pois é, pois é. E aí, quando ele ficou irritado, quando ele pensou isso, apareceu o João de Ângeles. Apareceu o João de Ângeles, o que foi, Divaldo? Aí ele ficou meio sem jeito, né? Assim, não, irmã, é porque, olha, Divaldo, essa senhora, ela orou
E aí, no livro da vida, estava lá o seu nome. E aí, um irmão, um amigo dela, teve a intuição de falar para ela que fosse aqui para poder pagar a conta de luz. Aí, de volta, pensando, então meu nome está no livro da vida, né? Ele já gostou. Ele já gostou e já foi todo amor, né? Aí foi a pacificação, o sorriso e tal. Já falou que eu tinha visto para poder pagar a conta de luz, que o nome dele estava no livro da vida, né? E, na verdade, todos nós estamos no livro da vida, né? Todos nós estamos no livro da vida, que nós somos filhos de Deus, na verdade, né? E o nosso desafio realmente aqui é melhorar. É coisa assim, eu pessoalmente, eu me vejo daqui a alguns séculos, alguns milênios, alguns milhões de anos, aquela pessoa boa, aquela pessoa assim com um coração imenso, fazendo a coisa assim de maneira assim bem, bem natural, não é? Questões de milênios. É uma construção, agora é uma construção dia a dia. É uma construção dia a dia que precisa fazer, precisa caminhar para chegar lá. Porque, afinal de contas, como diz o Sérgio, é uma coisa importantíssima, porque isso faz muito importante no nosso estado de alma, né? Um sentimento de agradecimento a Deus, tudo aquilo que Deus nos dá, isso é fundamental. E saber que nós estamos livres da vida, né? Todos nós somos filhos de Deus, estamos fadados à pureza de coração, né? Um dia, mas a gente precisa caminhar. E é trabalhando bem, sendo o que o Paulo está falando, trabalhando bem acima de tudo. Eduardo. Eu queria só, Paulo, fazer um complemento aí quando você falou aí da questão do julgamento, né? Que ela também citou aí, né? Essa luta diária que é sua, que é minha, que é de todos nós, né? A gente nunca pode tirar o olhar do que eu falei lá em março, né? Naquela palestra brincando aí com vocês, do nosso saldo, né? Lá no Banco Divino S.A., né? Ou seja, a gente sabe que a gente vai viver, né, diversas encarnações, carregando resgates, carregando débitos, né, até a gente alcançar lá o mundo perfeito daqui a milhares ou milhões de anos, né, mas todos alcançaremos. Mas enquanto isso é importante que a gente olhe o nosso saldo, né? Se meu saldo estiver positivo, né, vamos dizer assim, eu estou inclinado ao bem. É esse aí que a gente não pode nunca se esquecer, porque nós teremos aí diversas provações e viveremos com diversas imperfeições, né, que a gente tem, não morais e falhas, etc. Mas o saldo tem que estar sempre positivo. É só esse resgate que eu queria fazer aí, Paulo, que a gente nunca pode se esquecer disso, né? Ô, Paulo, você me permite rapidinho só fazer uma sobre isso que vocês falaram, me fez lembrar um relato de, eu acho que é Humberto de Campos, no Roteiros de Jesus, no livro, que tem lá Pedro reclamando porque na casa do caminho chegavam os bêbados, chegava o que batia na mulher, chegava o doente, chegava o atrasado, desarrumava as cadeiras, sujavam o chão. Pedro reclamando, reclamando, reclamando. E quando ele já está fechando as portas da casa do caminho, batem a porta. Ele, ó, outro retardatário. Não é possível, eu não vou atender, eu vou dizer que vai embora, que amanhã volte. E quando ele se abriu a porta, era o Mestre Jesus, né? Chamando a atenção e dizendo: Pedro, se fosse eu, mestre, se fosse tu, eu atenderia sem nem pensar. Então, Pedro, quando esses chegarem, atenda como se fosse eu, né? Jesus é bem exigente. É bem exigente. Jesus só é carinhoso, né? Mas é bem exigente. Não é brincadeira, não. É uma mensagem que vale a pena ler, porque é bem linda esse diálogo de Jesus com Pedro, chamando a atenção que todos aqueles que chegam até nós quando nós estamos nesse movimento de fazer o bem são como ele, é Jesus nele, né? Então a gente tem que amar como se a gente estivesse amando Jesus. Por isso que Mandu se fala, né? Toda vez que eu atendo um desses pequenos, é como se eu estivesse atendendo o Cristo. E Mandu se tem uma mensagem assim. É isso aí, Sérgio.
Não é que a Elane falou, teve um momento que ela falou que o planeta Terra não era nada mal, né? Você comentou isso, você falou assim, olha que o Eu planeta acho, é, pelo que eu é, leio de outros, e eu, e Acho, eu acho que ela falou comparando com outros, né, Elaine? e com A gente poderia certeza. aí ver não, que... mas não Perdão. partindo para uma comparação, não partindo para uma comparação, poxa, o planeta Terra realmente é uma obra de arte, certo? Uau, ótimo. Então, assim, é uma obra de arte, assim, no sentido total da palavra. O mecanismo do planeta Terra, a vida que existe dentro dele, a ligação de tudo entre si, certo? E é uma coisa que, nesses anos aí que eu venho participando de alguma forma do espiritismo, certo? Que me incomoda muito, certo? Porque o planeta Terra, ele, pelos espíritas, a maioria dos espíritas, pelo que eu percebi, planeta de provas, expiação, tal, umbral, etc e tal. Mas Deus deu o planeta Terra para nós zerinho, zerinho, zero bala, limpinho, certo? Então, se hoje tem um umbral, nós produzimos um umbral. Se hoje temos sofrimento na superfície do planeta Terra, nós estamos produzindo esse sofrimento um dia após o outro, certo? Então, assim, eu acho massa quando uma pessoa se refere ao planeta Terra assim, dessa forma. Afinal de contas, não é à toa que nosso amado Mestre Jesus, ele é o nosso líder, né? Não é à toa. Ele tem um amor não só pela humanidade terrestre, como também pelo próprio planeta Terra em si. Eu imagino ele vendo lá de cima, podendo ver nas minúcias, desde a natureza até o umbral mesmo, porque até no umbral tem beleza, certo? Não só a beleza de nossos irmãos que estão indo para lá para trabalhar, para sanear, certo? A beleza oculta também dentro dos espíritos em desequilíbrio, que um dia nós estivemos lá, certo? Então, se nenhum espírito contém todo o mal, né? Apenas esses espíritos estão expondo, mas estão sob o domínio do mal. Mas a beleza está lá no interior, certo? É como você mesma falou, Elane, não se desperdiça. Na verdade, nada se desperdiça, nada some, desaparece, evapora em termos de crescimento. Fica ali. Mas o livre-arbítrio nos coloca numa condição de nos debelarmos, de buscarmos fazer outras coisas que não condizem com os objetivos da nossa existência, né? Então, eu gostaria só de fazer esse parênteses com relação ao planeta Terra, certo? Que é fantástico e se for por reencarnar no planeta Terra de novo, eu gostaria, com certeza, um dia. Quantas vezes fosse necessário. E a cada encarnação, certo? Objetivar, certo? Objetivar, defender isso, né? Cada ser humano tem que defender o planeta Terra. É isso. É isso aí, Sérgio. Eu queria só fazer também uma observaçãozinha sobre essa questão de planeta, de expiação e provas, né? Quando a gente fala planeta de expiação e provas, planeta primitivo, planeta de regeneração, na verdade, na minha maneira de entender, não é uma forma muito correta de falar. A gente está se referindo não ao planeta em si, mas à humanidade que ali está, usando aquele local da natureza, aquele orbe, como um instrumento de evolução, né? Com a permissão do nosso Pai, que coloca essas pessoas ali, nós, no caso, aqui na Terra, pela experiência, pela vivência, até mesmo pelo defrontar da natureza, que às vezes, em alguns momentos, ainda é, né?
nos traz dificuldades para os seres que vivem ali. Então, a Terra, planeta de expiação e provas, se refere à humanidade que vive aqui e ao estágio de evolução moral em que nos encontramos. Não há essa coisa linda, maravilhosa, incrivelmente linda, que é o nosso planeta, né? Com tanta beleza, tanta perfeição, que não, talvez não esteja como deveria ser pela própria ação desses seres, que somos nós, e destruímos de diversas formas, né? Destruímos, vamos estragando, né? Eu vi uma coisa que eu fiquei muito triste essa semana, quantidade de lixo plástico que tem nos oceanos é imensa, a ponto de que nos oceanos, nos rios, já está sendo detectado micropartículas de plástico no sangue de algumas pessoas. Imagine que coisa louca, né? Então, na hora que a gente joga um monte de plástico ali no lixo, que chove, vai para o rio, um dia aquilo vai se desmanchar e pode ser que a gente, mais para frente, vai ingerir aquilo. Bom, mas enfim, é só essa observação dessa visão que eu tenho disso, né? Porque é quase natural essa confusão. É uma planeta de expiação e provas. Tá? Até mesmo o umbral que o Sérgio falou e tal, que existe, no qual concordo também, existe beleza, né? Quando a gente ouve relatos de irmãos nossos queridos, abnegados, trabalhadores do bem, que vão para lá e ficam lá muito tempo. Às vezes voltam de lá com seus perispíritos danificados, tem que passar um período nos hospitais de espiritualidade, dependendo da ajuda dos encarnados também, com fluidos e tudo mais, e da natureza, para se recomporem. Porque tiveram que enfrentar uma série de dificuldades para resgatar aquela quantidade enorme de irmãos que estão lá, sofridos e que têm que ser trazidos, verdadeiros heróis, né? Trabalhadores do Cristo. Então, isso é uma coisa que me emociona, porque amigos nossos queridos fazem esse trabalho. E a gente sabe como é difícil. Bem, é isso, era isso que eu queria falar. Queria saber se alguém mais quer acrescentar alguma coisa. E queria pedir desde já para nossa irmã Beth ir ligando seu microfone aí. Daqui a pouco eu vou pedir para ela fazer a nossa peça de encerramento. Tá bom, meu irmão? E alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Elane, algum fechamento? A gente está se aproximando já do nosso tempo, mas dá Eu ainda. acho que já não tem como, né, uma live esgotar o tema, isso é impossível, mas eu acho que já foram suficientes para a gente refletir, né? Ficou muita coisa importante para a gente refletir, né? Sérgio, para encerrar. Não, só queria pedir beijo para minha mãe. Benção, manhã. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Seja. Amém. Bom, então vamos agora escutar a prece de encerramento da nossa irmã Beth Souza. E por acaso, não por acaso, é nossa mãezinha querida. Minha de Sérgio. Vale tudo. Agora seria bom você fechar seu microfone, só. Tá bom, então. Então vamos fechar os nossos olhos, silenciarmos e mentalizar o Mestre Jesus, rogando a sua misericórdia, o seu amparo para toda a humanidade que sofre, mesmo para aqueles que não vos conhecem, Jesus. Que a tua luz divina se estenda sobre todo o planeta. E de maneira especial, se derrame sobre nossos corações para que sejamos cada dia melhores, cada dia mais amorosos para com todos, para com toda a humanidade. Envolve-nos, Senhor, com a tua luz divina e afasta-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores a cada dia, buscando sempre o aprendizado da tua misericórdia e do teu amor. Que a tua luz divina, Mestre amado,
se derrame em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas, para que nunca, nunca possamos cair em tantas tentações que o mundo ainda apresenta. Muito obrigado, Jesus. Que a tua luz, que a tua misericórdia se estenda sobre todos, agora e sempre. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor, com muita paz, com muita luz e muito amor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim nós encerramos mais uma live. E agradecendo a Elaine mais uma vez. Maravilhosa palestra. E a colaboração de todos aí, a participação, a presença. E a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. E nos vemos na próxima semana. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite também. Boa noite. Tchau. Bom, Belane, muito obrigada. Boa noite. Obrigada pela atenção também.